Muito bom dia, pessoal! Onde estou? Graças a Deus em São Luís, em casa, para iniciarmos hoje a nossa sequência de lives. Aqui na disciplina, na alegria. Vamos iniciar hoje a live número 6, Advertências contra a Insensatez. Antes de mais nada, não vou esquecer de colocar aqui. Live. Vou só fixar o comentário rapidamente, tá? Hoje, número 6, Advertências contra a Insensatez. Vai ser bem legal aprender sobre a formiga, 6 coisas que o Senhor odeia e uma que ele detesta. Algumas outras coisas bem legais. Só fixar o comentário aqui. Fixando. Bom dia, pessoal. Alex, Claudinha. Nosso querido amigo Asbel, diretamente de Las Vegas. Seja bem-vindo. Vamos lá então, né? Comentário fixado. Hoje é sábado. Ontem sextou com essa de sabedoria. Ficou engraçado, né? Hoje é sabadou. Com essa de sabedoria também. A gente vai orar para dar início. Só um comentário. A de ontem tá gravada. Foi muito boa, muito forte. Eu aprendi muito. De novo, meu intuito aqui não é ensinar sabedoria, mas sim aprender. Foi as advertências contra o adultério. Muita coisa legal, a gente ter cuidado com elogios, etc. E hoje as advertências contra a insensatez. Vamos lá? Vamos orar. Tinha algumas coisas para falar com vocês, mas eu vou falar após ler. Vamos direto ao ponto. Vou fazer a leitura, depois a gente comenta mais, tá bom? Uma coisa só, antes, tô com uma xícara aqui do tempo da Liga, né? Liga Acadêmica da graduação. Tem uma frase aqui atrás, ó, de Leonardo da Vinci. Pega essa frase aí, você que tá aí, ó. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. Leonardo da Vinci. Então, quanto mais conhecimento eu e você adquirir, mais humilde nos tornaremos. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento faz com que se sintam humildes. Amém? Ontem lá no plantão no interior do estado era o cafezinho da mamãe, né? Hoje foi a da Tayane. Agradecer a ela. Deixou pronto aí pra gente. Vamos orar e ler. Sabedoria número 6, advertência contra a insensatez. Vamos orar rapidinho. Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te entregamos, Deus, total controle, Deus, de tudo. Porque o Senhor cuida muito melhor do que nós mesmos, Pai. E nós confiamos em Ti. Nós te entregamos o nosso coração, porque dele procede as fontes da nossa vida. E a gente aprendeu isso aqui nas porções de sabedoria que o Senhor tem nos dado, Deus. E, na verdade, hoje nós te pedimos, Deus, derrama sobre nós mais uma porção de sabedoria, Deus, da tua sabedoria do alto, sabe, da sabedoria que inspirou o rei Salomão, que escreveu esse livro, sabe, Deus, da sabedoria que traz vida longa, vida próspera, vida segura, sabe, Deus, que ilumina os nossos passos, o caminho, a nossa mente, sabe, Deus, e nos faz viver bem, debaixo da tua presença que é boa, perfeita e agradável. Nossa oração, Deus, é que o Senhor abençoe essa live em nome de Jesus e abençoe o nosso dia também. Eu quero te pedir pela vida de cada um que está aqui na live ou vendo esse vídeo depois, que o Senhor abençoe em nome de Jesus e cada família aqui representada, Deus. Guarda as nossas famílias, sabe, Deus, cada um aqui de nós representamos uma família que o Senhor possa estar guardando, cobrindo, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração para receber essa semente, que é a tua palavra, essa porção de sabedoria hoje. Em nome de Jesus, quem crê, diga aí embaixo. Amém. Amém e amém. Obrigado pelo um amém aí, galera. Vamos lá.
Aê! Advertências contra a insensatez. Vamos fazer a leitura, se você for acompanhar, se não preste atenção, vai ser bênção. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se, como a gazela livra-se do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice no seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou. Embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não tem misericórdia quando se vingar. Último, não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Amém? Forte, né? Esse capítulo. Só pegar o controle e fazer um ajuste aqui no ar. Estamos voltando para a base, né? Forte esse capítulo. Forte. Advertências contra a insensatez.
Marquei algumas coisas aqui pra gente comentar, mas é forte. Fala de ser fiador, fala da gente aprender com a formiga. Eu até peguei um texto aqui, um artigo que fala da formiga pra gente tentar comentar. Deus dê sabedoria pra gente conseguir encaixar aqui. E fala alguns pontos que a gente vai comentar a partir de agora. Amém? Vamos nessa. Só pausar aqui no 3, eu quero comentar sobre Lucas 11:8, que eu vou comentar já já. Puxando então, como que começa? Cara, ainda começa assim, meu filho, se você serviu de fiador com seu próximo, se com um aperto de mãos, né, aquele momento de empolgação, se empenhou com o estranho ou caiu na armadilha das próprias palavras que você mesmo disse, que às vezes, sem sabedoria, nós mesmos soltamos as palavras na empolgação, não sei, na decisão, a gente acaba ficando prisioneiro do que falou. E aqui diz assim, se por acaso você caiu na mão do seu próximo, aí diz pontos importantes, ó, são atitudes, ações, ó, vá, humilhe-se, insista, incomode seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela livre do caçador, como a ave do laço a que pode prender. Ou seja, aqui traz entendimento, e eu já tinha visto em outros pontos que quando você é fiador, é melhor entrar como se você já pensasse em pagar. Se você não estiver pensando em pagar, só de ser fiador, não entra. Eu tô entrando sabendo que eu vou acabar pagando. Beleza, é uma decisão tua, tá querendo pagar, né? Mas os conselhos de provérbio é não entrar como fiador, porque muitas pessoas às vezes nem têm como cobrir aquele recurso e depois fica numa situação terrível. Então meio que ensina que você tem que ir lá, se humilha, insiste, incomoda, não vai dormir, não relaxa, não descansa até resolver o problema. Isso também traz entendimento de que se eu tiver um problema uma hora, e todos nós temos, bota para resolver, sabe? Seja até na vida profissional, né? Seja qual for a área, às vezes a pessoa tá com um problema e fica meio que esperando, sei lá, o quê? Ou o problema piorar, e às vezes piora a situação. Então eu tô com um problema profissional, numa amizade, relacionamento, vai lá e resolve. Nesse caso aqui, corre lá, se humilha, insista, incomoda o seu próximo até resolver, tá? Então, acho que a sabedoria de hoje é assim, tô com um problema? Encara ele, vai lá, bota pra resolver, surpreende o próprio problema, a situação, a pessoa envolvida, resolve. Amém? E aqui no 3, puxa, aqui embaixo tinha uma anotação, aqui, Lucas 11:8, eu deixei até separado aqui no computador, que fala assim, uma coisa importante, nós estamos lendo Provérbios. O que é Provérbios? Livro da sabedoria no Antigo Testamento. Só para fazer um posicionamento aqui. Antigo Testamento começa com o Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São a Torá do judeu. Então, Jesus, isso aqui é muito antes de Jesus. Ele leu esses livros. Já eram muito antigos quando ele habitou na Terra. Quando eu falo que vou ler Lucas, eu preciso posicionar isso, porque é tremendo o que eu vou ler. Por isso que eu vou colocar. Mas olha aqui, ó. Isso aqui que eu queria falar. Lucas, Provérbios. Nós estamos lendo o livro de sabedoria de Salomão. Tem uma hora na Bíblia que tem essa parada aqui, ó. A Bíblia que a mãe da família da Sara me deu. Novo Testamento. Novo. Beleza. Novo, após Jesus. Começa com 4 caras que falam, apóstolos incríveis, o que viveram com Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, pós-Jesus, Atos. Beleza. Então, quando aqui cita, e eu creio que tem muita sabedoria nisso, estou aprendendo aqui com você. Lá embaixo do que a gente leu, fala assim, então procure livrar-se da obrigação. Se você caiu na mão do seu próximo, vai lá resolver o problema. Bota para resolver. Se você assumir uma responsabilidade, insista, incomode, seja persistente como homem, de Lucas 11:8.
Então, o que tem lá em Lucas 11:8? Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e dará tudo o que precisar. Jesus ensina isso na perseverança e na oração. Olha que legal. Lá na frente, Lucas, contando, né, que viveu com Jesus, ele fala assim, ó. Antes um pouquinho, ó. Rapidão, preste atenção nisso. Certa ocasião, próprio Jesus dividiu a terra ao meio, antes de Cristo, depois de Cristo na história, né? Que nome, né? Que homem, hein? Rachou o tempo no meio, né? Ele estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, os seus discípulos lhe solicitaram: Senhor, ensina a gente a orar. Falaram assim: Jesus, ensina a gente a orar, assim como João ensinou os discípulos dele, João Batista, né? Aí, então ele passou a ensiná-los e disse assim, Jesus: quando vocês orar, digam, vocês vão pegar agora a chave, ó. Lucas 11. Aí Jesus falou: rapaz, vocês querem aprender a orar? Vou ensinar. Quando vocês orar, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o vosso reino. O pão nosso de cada dia, continua nos dando hoje sempre. Perdoa os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar quem nos tenham feito mal. Não nos deixei cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Amém. Aí, ele ensina o Pai Nosso, que é um modelo de oração. Se a gente pegar o Pai Nosso, não é esse o tema da live, mas se você estruturar o Pai Nosso, dá certinho para você encaixar na sua vida vários pontos para orar. A partir dele, uma oração pessoal, entende? Aí, o que eu quero dizer é o que está agora. E Jesus acrescenta: imagina que um de vocês tem um amigo e que precise recolher a ele de madrugada. E chega lá no amigo e fala: amigo, me empresta 3 pães. Dá certinho para de manhã, né? Porque um amigo meu acaba de chegar de viagem na minha casa e eu não tenho nada de comida para oferecer. Rapaz, chegou um amigo aqui de madrugada, não tenho comida para oferecer. Bateu na porta do outro amigo. Amigo, me arruma 3 pães aí, por favor. Me dá de comida aqui para o amigo que chegou rapidão, tal. Aí, esse amigo vai estar lá dentro da casa dele e grita: não me incomoda, a porta tá fechada, já é de madrugada e eu e meus filhos já estamos deitados. Isso está em Lucas 11:7. Não posso me levantar e te dar o que você está pedindo. Aí chega no 8, que é o que a gente veio ler. O que disse? Eu vos afirmo, eu estou lhe afirmando, embora esse cara não levante, seu amigo, não vai se levantar para dar o pão por ser teu amigo, ele vai levantar por causa da insistência e lhe dará tudo o que quiser. Jesus ensina a perseverar assim na oração. Amém? Aqui a gente aprendeu. Tem um problema? Vai resolver. O que a gente aprendeu aqui misturando com Lucas 11? Primeiro, Jesus ensina a orar. Então a gente entende de onde que surgiu o Pai Nosso e tal. O que é isso? De onde surgiu? Tem um porquê. Jesus ensinou ele mesmo, um modelo. E aí ele fala essa história. Tô sem pão, bati na porta do amigo e o amigo não vai dar o pão porque ele é amigo. Mas tu ficar batendo, amigo, ele, caraca, velho, eu vou levantar só pra esse cara ir embora. E vou dar o pão dele. E aí ele vaza, pra eu dormir em paz com minha família. E aí ele fala isso. Assim devemos ser na persistência da oração. Então, voltando aqui pra cá, mas eu quis trazer isso porque se tu tiver um problema, um motivo de oração, sei lá, pega esse exemplo. Tem que ser persistente. Esse é o modelo que Jesus ensina, amém? Quem tá aí? Amém? E aí continua. Observe a formiga, preguiçoso. Uau, o que a gente tem que observar com a formiga? Reflita pelos caminhos dela para você ser sábio. Ou seja, aprender com a formiga. Ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante e ela armazena suas provisões no verão. Guarda, né? Na época da colheita, junta seu alimento. Então, uau, muito legal. E aí fala do preguiçoso, mas vamos falar logo da formiga. Vai ter com a formiga preguiçoso. Olha só. Provérbios é um livro que, sem sombra de dúvidas, traz aqueles que o leem riquezas inigualáveis. Seus temas são sempre relevantes e atuais, mas não só isso. Eles cobrem todo o horizonte dos interesses práticos do cotidiano, tocando em cada faceta da existência. Esse artigo sobre a formiga, tá?
Aqui. Assim, um homem ensinado a ser honesto, diligente, bom vizinho, cidadão ideal, modelo de marido e pai, acima de tudo, sábio, deve andar de forma reta e justa. Só passando aqui um pouquinho, a partir do 6, 7. Ó, vai ter com a formiga o preguiçoso, olhe para os seus caminhos e seja sábio. Salomão está nos convidando dessa forma a aprendermos com uma sábia pedagoga. Uma sábia pedagoga. Quem? A formiga. Mas antes disso, o que significa ser uma pessoa preguiçosa? A palavra hebraica utilizada aqui para preguiçoso refere-se à aversão ao esforço ou ao trabalho. Aversão a isso, fazendo a pessoa ser lento e desleixado. Se o preguiçoso quiser ser sábio, deverá olhar para a formiga e aprender com ela, pois ela não tem chefe, não guarda, prepara no verão o seu pão e junta o seu mantimento. Que grande lição! A formiga sabe muito bem que não poderá trabalhar no inverno. Elas são prudentes, a formiga é prudente, e vivem de modo sábio. Não são negligentes, aliás, muito pelo contrário. São precavidas e aproveitam enquanto podem trabalhar a fim de ajuntar o mantimento para o inverno. Amigo, se tu pode trabalhar, levanta. Não seja preguiçoso. Vai ter com a formiga, né? Ela é prudente, ela não é negligente, ela aproveita enquanto pode trabalhar para ajuntar. Às vezes Deus está te dando um tempo de plantio mesmo, de trabalhar, porque lá na frente tu vai descansar. Aí a pessoa quer descansar agora. Não é para descansar agora. É para lutar. Vamos para a luta, né? Espada na mão e vamos para cima. O que podemos aprender com isso? Ora, é necessário entendermos que a formiga age com antecedência e planejamento. Antecedência, planejamento. Elas não precisam de chefe, nem de ninguém para estar no comando, para ficar mandando trabalhar. Sabe? Esse entendimento? Dentro da gente, cara, eu quero trabalhar, plantar, colher, vamos para cima. E por que elas trabalham então, sem ter chefe, sem nada, sem ninguém cobrar? A resposta é simples, para não morrer de fome quando o inverno chegar. Porque as lutas vão chegar, a gente precisa se preparar. Amém? Não devemos, portanto, deixar para amanhã o que podemos colher no dia de hoje. É necessário aproveitarmos o tempo que Deus nos deu a fim de buscarmos a provisão para os momentos de inverno. Há pessoas que passam dificuldades e crises porque não trabalham nem se esforçam para conseguir mais. Vivem de modo descuidado, negligente, por isso se mostram como pessoas loucas e insensatas. Isso não é diferente em relação à vida espiritual. Muitos têm caído desse lado e até perdido a fé. Amém? Eu trouxe isso aqui para a gente trazer um pouco do aprendizado da formiga. Eu achei isso de confiança e trouxe para a gente. Amém? E agora, preguiçoso. Vamos seguir aqui. É necessário a gente falar isso. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? A primeira vez que eu li, tem um provérbio que fala assim, que igual a dobradiça de uma porta fica fechando e abrindo, assim é o preguiçoso rolando na cama, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, enquanto a pobreza vem e o ataca. Ou seja, a preguiça não é para gente que está buscando sabedoria. Então, Deus deu para Salomão, que escreveu esse livro, uma sabedoria que fala assim, não seja preguiçoso. Até quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruza os braços para descansar. Olha, se a gente quiser viver na preguiça, cochilando, deitando, o que vai acontecer? A pobreza vai surpreender a gente como um assaltante. E a sua necessidade vai sobreviver como um homem armado. Sabe o que é? A pobreza, ela não vem anunciando. Você sentiu isso aqui? Você vai ficando com preguiça, deitado, e rola, e sono. Ela não vai assim, tô te avisando. Não, chega como um assaltante. Assaltante não chega avisando, vem de repente. Então a gente precisa acordar hoje, porque pode ser que a pobreza venha de repente. E a necessidade vem como um homem armado. Então não vem fazendo carinho. Um homem armado não vem assustando. O negócio é pesado. Se vocês estão me entendendo? Vamos lá, alguém.
E aí, pula para a parte do perverso, não tem caráter. Vamos dar continuidade e aí depois a gente entra em 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta, que é bem interessante. O perverso não tem caráter. Caráter, dicionário, é uma qualidade peculiar, especificidade, cunho. Caráter é o termo usado em psicologia como componentes de uma personalidade. O perverso não tem caráter. Ele anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Lembra que o coração fala, a boca fala o que o coração está cheio, né? O que flui para nossa vida é o que está dentro do coração. Aqui está dizendo assim, perverso não tem caráter, cara. Ele anda de um lado para o outro falando coisas maldosas. E aí eu até marquei aqui para a gente comentar. Tá aqui, achei. Olha o que ele faz. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, tem um coração propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Desgraça é o revés da fortuna, é azar, é infelicidade, perda de boas graças, ausência de graça, desfavor. O que isso é? A desgraça. Ela se abaterá repentinamente sobre ele e de um golpe será destruído irremediavelmente. Quem? É essa pessoa que não tem caráter, que é perverso, que pensa perversidade, que faz perversidade. Aqui embaixo diz assim, ó, descrição vívida de quem emprega. Olha que interessante, eu não tinha percebido isso antes de ler embaixo. Emprega a boca, os olhos, os pés e os dedos. Boca, olhos, pés e dedos. Sendo todos os meios de comunicação de modo desonesto para levar a efeito as tramas enganosas do coração. Aqui especialmente para disseminar calúnias contra alguém com o propósito de arruiná-lo. Interessante que fala isso, né? Usa todos os meios de comunicação. Não tinha percebido que eram os meios de comunicação para fazer o mal. Amém. Dando continuidade, a gente vai para 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. O que ele odeia? 6 coisas que ele odeia e 7 que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Em outras versões pontua que esse último é o que ele detesta, né? Quem provoca discórdia, entra no negócio para fazer a discórdia entre os irmãos, sabe? Para fazer o mal mesmo. Então eu coloquei até aqui embaixo alguma coisa. Olhos altivos refletem um coração soberbo. Língua mentirosa. Tiago 3. Anota aí se você estiver anotando. Leia Tiago 3 depois. Fala só sobre a língua. A língua é como um leme de um navio. O navio, ele é gigante. Você já viu um navio? Eu já vi alguns grandes. Vi uns de guerra na Europa, assim, um museu lá. Navio é grande. Aí diz assim, ele é dirigido por um leme pequenininho. Assim é a língua. A língua tem o poder de dirigir todo o corpo, a vida. Igual um leme de um navio, dirige um navio inteiro. Diz assim, uma floresta pegando fogo. Ela não pegou fogo inteira assim do nada. Foi uma faísca que iniciou esse fogo. Assim é a língua. Diz que se o homem domar a sua língua, vai domar todo o corpo. Que a língua, e fala umas coisas assim terríveis. A língua, ela é terrível, terrível, terrível. Muito usada assim pelo mal, sabe? Então a gente tem que se ligar nisso. Bem aqui estava Salomão já falando, língua mentirosa. Uma das coisas que o Senhor odeia e detesta. Mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Sabe, lá dentro do coração, aconteceu uma coisa, todo mundo é pecador, né? Lembra que eu falei? A gente não tropeça em montanha, você vai tropeçar num paralelepípedo, numa coisinha. Agora, uma coisa é tropeçar, pedir perdão, todo mundo é pecador, vamos evoluir, um coração que Deus sabe que está tentando evoluir, melhorar, buscar Ele. Amém, sabe?
Agora, o coração que traça planos perversos é aquele coração que já está maquinando o plano perverso, tá entendendo? Então já está traçando ali a forma de fazer a perversidade. Pés que se apressam para fazer o mal. Então assim, é porque não presta. Aí o pezinho se apressa, bora fazer o mal. Ih! Isso ele também odeia e detesta. Testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Temos que ter cuidado para jamais provocar discórdia, sabe? Criar um ambiente maldoso entre os irmãos. Amém? E aí continua. Meu filho, para a gente finalizar, já. Meu filho, obedeça os mandamentos. A gente listou em outro dia os mandamentos. Muito forte, né? De seu pai. Não abandone o ensino da sua mãe. De novo, escuta seu pai, cara. Escuta sua mãe. Pega o ensino dele, sabe? Outro dia a gente falou, vai ser como uma tiara no pescoço, uma corrente. É aquele que escuta os ensinamentos do pai e da mãe. Aí diz aqui, ó, amarre sempre junto ao coração. Ate ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Eu coloquei aqui, uau. Era para me dar um grito aqui, uau. O que acontece? Quando eu amarro no meu coração os mandamentos, os ensinos do meu pai e da minha mãe, quando eu ato eles ao redor do meu pescoço, o que vai acontecer? Eu vou andar e aquilo vai me guiar. Quando eu for dormir, aquilo vai me proteger. E quando eu acordar, falarão de você. Porque diz assim, ó, o mandamento é lâmpada, é a instrução, é luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. A vida. Viver em luz, sabe? E aí traz de novo, né, aquele conceito que eu tentei trazer um equilíbrio ontem, né? Do homem imoral, da mulher imoral, mas fala de novo, ó, ele vai te proteger da mulher imoral, dos elogios, dos falsos elogios. Lembra ontem a gente falando? Cuidado com o elogio, elogio é como um anzol, dá uma cheiradinha, tá tudo bem, não deixa comer, porque o elogio vai te pegar e te amarrar, e pode te levar para um caminho perigoso. E aí diz o seguinte, não cobice no seu coração a sua beleza, nem deixe produzir, não deixe seduzir por seus olhares. Aí diz aqui, no livro, capítulo 6, 26, o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Então, separa as coisas, né? Uma só quer seu dinheiro, a outra quer destruir vidas preciosas, ou o outro quer dinheiro, o outro quer destruir vidas preciosas. E fala uma coisa interessante sobre a gente brincar com coisas erradas, vamos dizer assim. Bora fazer o mal. Aí diz assim, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não tem como. Vai dar ruim. É o conselho aqui que está dando a sabedoria. Pode alguém, bora andar sobre as brasas, só um pouquinho. Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Não tem como. Vai queimar os pés. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. E lá no final traz o quê? Pois o ciúme despertará a fúria do marido, não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação, nem os melhores presentes não o acalmarão. Amém? E aqui a gente finaliza advertências contra a insensatez. Insensatez. Tem um ponto aqui embaixo que eu tinha marcado, do 23. Lâmpada. Da mesma forma que a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Eu quero trazer para vocês que está lá em Salmos 119, 105 e 19, 8, que é o caminho que conduz à vida e o caminho da morte é para quem odeia a disciplina. Ou seja, essa palavra, a palavra da vida, a palavra de sabedoria, ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos e a luz que clareia o nosso caminho para a gente caminhar em sabedoria, em graça. Amém? Isso também está em outros livros, né? Então essa é a palavra da verdade, né? Da vida, que nos protege, que nos traz
vida abundante. Amém? Muito forte hoje, eu estou muito feliz. Advertências contra a insensatez. Falamos do fiador, né? Vou deixar salvo. Depois você, se você não pegou, o que Salomão, o homem mais sábio, mais rico, o rei Salomão que habitou a terra, fala sobre ser fiador. Aprendemos sobre o caminho da formiga, né? Como que a formiga pode ser o nosso professor. Aprendemos de maneira forte a não ser preguiçoso, porque o preguiçoso que fica deitado rolando na cama vai ter com que a pobreza surpreenda ele como um assaltante. Como as pessoas mal se portam usando todos os meios de comunicação, né? Boca, olhos, dedos, sinal, pé, bate e tal, sabe? Aprendemos 6 coisas que Deus odeia e 7 que ele detesta. Não vou repetir, vai ficar salvo aqui, amém? Só um resuminho. Mais uma vez, um forte cuidado sobre o adultério. Aprender sobre esse entendimento do que a prostituição quer e a vida adúltera quer com pessoas casadas, né? Terrível a destruição. Amém? Eu acho que é isso. Vamos já orar para finalizar hoje. Amanhã daremos a continuidade, é bem curto. Depois de amanhã, o chamado da sabedoria, os convites da sabedoria e da insensatez, e o livro dá um giro. A partir do 10 ele dá uma mudada, começa a ser só conselhos. Provérbios de Salomão, sabe? Então, é um monte de conselho. Por exemplo, assim, ó, só um spoiler, lá na frente. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição do ímpio. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Sabe, é só frase incrível. Onde eu abri aqui é uma legal. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível lhe dão prazer. Quem dá ao pobre empresta a Deus. É só coisa incrível. Isso mais pra frente. A partir do 10 são mais conselhos, né? O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração do tolo derrama insensatez. Incríveis. Vamos deixar isso pra frente. Amém? Mais uma vez, hoje, a canequinha, pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. Leonardo da Vinci. Eu queria agradecer, Provérbios é demais, né? Rapidão, vamos orar. Essas pessoas que estão aqui, clica no coraçãozinho aí embaixo. Ontem me pediram isso, pessoas que entendem, aí me explicaram. Pede para clicar no coração para entregar para mais pessoas. Pega o aviãozinho e caminha, porque a pessoa vai ver que ficou salvo e a gente ajuda a divulgar um pouco mais a palavra de Deus. O intuito aqui é seguir a direção que Deus nos deu. E fazer a vontade dele, aprender sabedoria juntos. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela porção que o Senhor derramou a nós hoje de sabedoria, Pai. Sabe, Deus, essa porção, advertências contra a insensatez, Deus. Que nós possamos aprender, sabe, Deus, sobre tudo que o Senhor nos ensinou essa manhã. E nós te agradecemos por essa porção nova de sabedoria. Nós pedimos que o Senhor guarde o nosso coração, que isso dê fruto em nós, que não roube, o inimigo não roube de nós essa semente. Sabe, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe nosso dia de hoje, de cada um que está nessa live ou está assistindo o vídeo, Pai. Abençoa essas vidas, Deus. Abençoa a nossa família, nos dá a sabedoria que vem do alto em um dia de vitórias. Em nome de Jesus, diga amém aqui embaixo, todo mundo, amém, 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 amém. Coloca um amém aí para poder desligar. Vamos para cima, um sábado abençoado para ti. Coisas legais, estou indo para o hospital, temos 2 cirurgias, uma ortognática customizada bem legal, depois uma artroscopia das ATMs, hoje tem Fórmula 1 para quem gosta, lá no Canadá, um salve para Felipe Almeida e Rebeca, meus amados amigos que estão lá em Montreal, e é isso, né? Vou fechar com Earl, vamos para cima. Beijos, Deus abençoe, porção de sabedoria sobre você. Não deixa de pensar na formiga, não tenha preguiça, pelo amor de Deus, não tenha aversão ao trabalho, não seja lento e desleixado,
Ore, oração tem poder. Aprendemos até Lucas 11, hein? Oração tem poder. E temos que ser persistentes na oração, igual o amigo que bateu na porta do outro lá até ele dar um pedaço de pão, como a gente falou. Amém? Um beijo. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Deus é bom e o diabo não presta. Valeu!